Paz do Senhor, irmãos. Amém. Que todos estejam na graça de Deus. Vamos dar continuidade, irmãos, à nossa leitura bíblica, né? Aos pouquinhos nós estamos chegando lá. Nós estamos aqui no livro de 2 Reis. Hoje nós vamos para o capítulo 18, amém? Nós vamos dar continuidade à nossa palavra, né? Os últimos versículos que nós vimos era que falava sobre a origem do povo samaritano, né? Aquele povo que queria servir a Deus, mas ao mesmo tempo eles queriam servir a outros deuses. E isso nunca foi de agrado ao Senhor, né? Como hoje em dia, né? As pessoas querem fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eles não sabem se servem a Deus ou se servem ao mundo, né? Porque o mundo é o Baal, né? O mundo a parte dos deuses, né? Estranhos, pagãos. E o único lado que nós temos que seguir é o lado de Deus, né? É o caminho dele. E no capítulo 18 fala sobre Ezequias quando reina sobre Judá. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Quando começou a reinar, Ezequias tinha 25 anos de idade, reinou em Jerusalém durante 29 anos. E o nome de sua mãe era Abi, filha de Zacarias. Fez ele o que era reto aos olhos do Senhor, conforme todas as coisas que tinha feito Davi, seu pai. Irmãos, uma vez mais, Davi é apontado como exemplar, né? Como sempre os pais são apontados. Por isso que os pais devem estar sempre fazendo o que é reto aos olhos do Senhor, para que os filhos possam seguir. Não que eles tenham que nos copiar, mas que eles possam aprender com os pais o que é certo e o que é agradável aos olhos de Deus. Tirou ele os lugares altos e quebrou as imagens e destruiu os bosques. E quebrou em pedaços a serpente de bronze que Moisés tinha feito, porque até então queimavam-lhe incenso os filhos de Israel e chamavam pelo nome de Neustã. Irmãos, Neustã significa um pedaço de cobre. Originalmente, a serpente de bronze foi levantada por Deus como símbolo da redenção futura do Calvário. Mas por que os israelitas eram tão inclinados no coração à idolatria? O Espírito Santo registra que a ação de Ezequias com aprovação, do mesmo modo, muitos na igreja moderna têm feito ídolos. O batismo nas águas, a Santa Ceia e determinadas denominações religiosas e etc. No Senhor Deus de Israel, pôs a sua esperança, sendo assim, nem depois nem antes dele houve outro semelhante a ele entre todos os reis de Judá. Ezequias desprezou a confiança no homem e pôs a confiança totalmente em Deus. Deus requeria nesse tempo e é exatamente o que ele requer agora de nós, irmãos. Porque se achegou ao Senhor, nunca se apartou de seguir após ele, mas guardou os mandamentos do Senhor, que o Senhor tinha prescrito a Moisés. E o Senhor foi com ele, e a todos os lugares que conduzia prosperava. E se rebelou contra o rei da Assíria, não o servindo. Irmãos, o Filho de Deus deve servir a Deus somente. Entretanto, como a Assíria, não devemos esperar que Satanás vá permanecer em silêncio. Ele procura dominar o Filho de Deus e o fará se o crente não entender a ordem prescrita de Deus para a vitória, que é Cristo crucificado. E na nossa fé, nessa obra completa, tal fé fará com que o Espírito Santo, irmãos, tenha liberdade de ação, operando pelos parâmetros de obras completas de Cristo em nossa vida. Nós temos que fazer a obra de Deus, mas que nós temos que fazer a obra completa, que seja somente de Deus. Ele também feriu os filisteus até Gaza, e os termos desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada.
E no 4º ano do rei de Ezequias, que era o 7º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, subiu Salmanaser, rei dos assírios, contra Samaria e cercou. E tomaram no fim de 3 anos, isto é, no 6º ano de Ezequias, o qual era o 9º ano de Oséias, rei de Israel, quando foi tomada Samaria, que era a queda do reino do norte. E isso foi transportado para a Síria, pelo rei da Síria, que os levou para Alá e Abó, junto ao rio de Gozã, e para as cidades dos Medos, porquanto não tinham atendido a voz do Senhor seu Deus, antes tinha transgredido o Senhor, o seu pacto. Antes tinha transgredido o seu pacto, e todas as coisas que Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, não as tinha ouvido nem praticado, irmãos. Isto é somente a desobediência à palavra do Senhor. Causou a queda do reino do norte, que o leitor saiba que é o mesmo que acontece na atualidade, irmãos. A igreja moderna obedece a Deus apropriadamente. Nós podemos demonstrar obediência somente se fixarmos a nossa fé e confiança exclusivamente em Cristo na cruz, o que logo resultará na ajuda do Espírito Santo. Só isto pode nos ajudar a viver uma vida santa. Esta é a ordem prescrita de Deus para a vitória. Sanaqueribe, rei da Síria, invade Judá. Versículo 13. E aos 14 anos do rei Ezequias subiu Senaqueribe, rei de Síria, contra todas as cidades fortes de Judá, e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Síria, Laquis, a dizer: Eu pequei, retira-te de mim, e levarei tudo o que me impuseres. E o rei da Síria então impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. E assim deu Ezequias toda a prata que foi achada na casa do Senhor, e nos tesouros da da casa real, que era no templo, né? Então cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor e das ombreiras, com que o mesmo rei Ezequias havia coberto de ouro, e o deu ao rei da Síria. Judá insultado, versículo 17. Entretanto, o rei da Síria enviou ao rei Ezequias desde Laquis contra Jerusalém, a Tartã, a Rabi-Saris e a Rabi-Zaqué, com um grande exército, e subiram e vieram a Jerusalém. E tendo subido, vieram a parar junto ao aqueduto do lago superior, que está no caminho do campo do lavador. E o rei chamou logo Eliaquim, filho de Euquias, que era mordomo, Zebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, e saíram a eles. E lhes disse Rabzaque: Dizei agora a Ezequias, o grande rei da Síria, diz assim: que confiança é esta em que tu te estribas? Dizes tu, certamente com palavras vãs, conselho e tenho força para a guerra, mas no que confias para que te rebeles contra mim? Senaqueribe imaginava que a confiança verdadeira de Ezequias estava na arma carnal do Egito. Ele não poderia estar mais errado, embora Ezequias houvesse o fato acolhido com agrado a ajuda de qualquer fonte. Eis que tu confias agora neste bastão de cana quebrada? Quer dizer no Egito que se alguém se apoiar a isto, lhe entrará na mão e transpassará? Tal é Faraó, rei do Egito, para com todos os que confiam nele. E ainda que me digas, confiamos no Senhor nosso Deus, este não é porventura aquele cujos lugares altos e altares tirou Ezequias, e que tem dito a Judá e a Jerusalém diante deste altar: adorareis em Jerusalém? Porquanto agora eu te peço que deis reféns ao meu senhor, rei da Síria, e eu te darei 2.000 cavalos, se puderes tu dar cavalos para eles. Como, pois, farás o rosto de um capitão, o menor dos servos do seu mentor, embora estejas confiante no Egito?
por seus carros e cavalos. Além disso, vim eu agora sem o Senhor a este lugar para destruí-lo. O Senhor me tem dito sobre a terra e a destrói. Com efeito, Rabsaque estava afirmando equivocadamente que ele tinha a ajuda do Senhor. Sem dúvida, ele o fez com base no fato de que a Assíria, bem pouco tempo atrás, tinha destruído o reino do norte de Israel, que supostamente tinha servido ao Senhor Deus de Judá. Portanto, ele calculou que faria a Judá o mesmo que ele tinha feito a Israel. Essas declarações, irmãos, têm o propósito de desprezar tanto o Senhor como a Judá. De fato, Rabsaque se sentiu muito seguro ao considerar que todo Judá já tinha caído em suas mãos, com exceção de Jerusalém, e agora ele a destruiria. Assim cria ele. Ele acreditava, né, que podia destruir Jerusalém. A resposta de Judá, versículo 26. E disse então Eliaquim, filho de Euquias, e Zebna, e Joá, a Rabsaque, rogamos-te que fales com teus servos em síriaco, porque nós bem o entendemos, e não fales conosco em hebraico, aos ouvidos de todo o povo que está sobre o muro. Rabsaque da Síria gaba-se e insulta a Deus. Olha só, né, irmãos, que pecado, né? Rabsaque lhes disse: não me enviou porventura o meu senhor a ti ao Senhor para dizer as palavras, bem como aos homens que estão sobre o muro, para comer do seu esterco e beber sua urina juntamente convosco? E o escárnio continua. Então Rabsaque ficou em pé e clamou com grande voz em hebraico, e falou dizendo: ouça a palavra do grande rei, o rei da Assíria. Irmãos, a história não apresenta nenhum outro registro que desfaçasteis assim tão grosseira e descarada, irmãos. Assim tem dito o rei: não deixeis Ezequias vos enganar, porque não poderá vos livrar da sua mão. E não vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: certamente o Senhor nos livrará, e essa cidade não será entregue na mão do rei da Assíria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria: façai as pazes comigo. E saí a mim, e cada um comerá a sua videira, e da sua figueira, e cada um beberá das águas do seu poço. Até que eu venha e vos leve a uma terra como a sua, terra de trigo e de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e azeite e de mel. E vivereis então e não morrereis. Não deis ouvidos a Ezequias, porque vos engana quando diz: o Senhor nos livrará. Acaso algum dos deuses dos povos livrou a sua terra da mão do rei da Síria? Onde está o Deus de Amate e de Arpade? Onde está o Deus de Zefarvaim, de Renã e de Ivã? Puderam esses libertar Samaria da minha mão? Que Deus... Irmãos, aqui quando eu estou falando aqui do Deus, esse Deus que nós estamos falando aqui é Deus com D minúsculo, irmãos. Esse aqui é que se refere-se a deuses, viu, irmãos? No capítulo 18, versículo 35. Que Deus de todos os deuses da província livrou a sua província da minha mão, para que livre o Senhor da minha mão, Jerusalém. E o povo se calou e não lhe respondeu palavra, porque havia uma ordem do rei, o que havia dito: não lhe respondereis. Então o filho de Euquias, Eliaquim, que era mordomo, Zebna e escriba, e Joá, filho de Asaf, o chanceler, vieram a Ezequias, tendo rasgado as suas vestes, e lhe fizeram saber as palavras de Rabsaque. Irmãos, aqui nós vemos que Rabsaque queria dizer: citem um exemplo de livramento antes de falar do livramento como uma possibilidade, se isso ainda possível. Este comandante pagão em campo não podia conceber a ideia de que o Senhor era um Deus local, como todos os outros deuses das nações que a Síria tinha derrotado. Evidentemente, Ezequias tinha previsto algo assim, e ele advertiu o povo:
Eles rasgaram as suas vestes, não tanto como um sinal de luto ou de alarme, mas sim de horror, devido às blasfêmias de Rabsaque. Capítulo 19, falando sobre Ezequias procurar a ajuda de Deus. E falando sobre procurar a ajuda de Deus, né, irmãos? Ezequias procura melhor ajuda, né? Como isso também aqui serve para nós hoje, que o melhor socorro que nós temos em nossas vidas hoje é Deus, irmãos. Deus é o único socorro para nossas vidas. E quando o rei Ezequias o ouviu, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. E enviou então Eliaquim, o mordomo, de Sebna, e o escrivão e os anciões dos sacerdotes vestidos de pano de saco a Isaías, o profeta, filho de Amós, para que lhe dissessem: assim tem dito Ezequias, este dia é dia de angústia, de vitupério e de blasfêmia, porque chegaram os filhos ao ponto de nascer, mas o que dá à luz não tem forças. Possivelmente tem ouvido o Senhor teu Deus todas as palavras de Rabsaque, o qual o rei dos assírios, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo e para vituperar com as suas palavras, os quais o Senhor teu Deus tem ouvido. Portanto, faze uma oração pelos remanescentes que ainda subsistiram. Isaías prediz a derrota da Assíria. Vieram, pois, os servos do rei Ezequias a Isaías. Isaías lhe respondeu assim: direis ao nosso Senhor: assim diz o Senhor, não temas pelas palavras que ouvistes, com as quais me blasfemaram os servos do rei de Assíria. Eis que eu porei nele um espírito, e ouvirá ele um rumor, e retornará para a sua terra, e eu farei que em sua terra ele caia a espada. Tudo isso seria cumprido ao pé da letra, mas haveria um prazo, irmãos. A mensagem de Senaqueribe e a Ezequias. Retornando a Rabsaque, achou o rei da Assíria batendo contra Líbna, porque tinha ouvido que havia o rei partido de Laquis. E ouviu dizer a Tiraca, rei de Etiópia: eis que saiu para te fazer guerra. E então voltou ele e enviou embaixadores a Ezequias, dizendo: assim direis a Ezequias, rei de Judá: não te enganes o teu Deus, em quem tu confias, para dizer: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Eis que tu ouvistes o que têm feito os reis da Síria, todas as terras, destruindo totalmente, e tu hás de escapar. Livraram-nas os deuses das nações que os meus pais destruíram, tais como Gozã, Irã, Rezefe e os filhos de Edém, que estavam em Telassar. Onde está o rei de Amate, o rei da Aspade, o rei da cidade de Serbarbaim, de Rena e de Ivá? Derrotamos os deuses de todas estas nações, portanto não acreditem que o seu Senhor os salvará. Como derrotamos, assim o derrotaremos também. A oração de Ezequias, irmãos. E tomando Ezequias as cartas nas mãos dos embaixadores, depois que a tinham lido, subiu à casa do Senhor e a estendeu Ezequias diante do Senhor. E orou Ezequias diante do Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, só tu és Deus de todos os reis da terra. Tu criaste os céus e a terra. Inclina ao Senhor os teus ouvidos e ouça. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ouça as palavras de Senaqueribe, que enviou a blasfemar o Deus vivente. É verdade, ó Senhor, que os reis da Assíria destruíram as gentes e as suas terras, e que puseram no fogo seus deuses. Portanto, eles não eram deuses, e sim obra das mãos dos homens, de madeira ou pedra. Por isso mesmo os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, salvar-nos, suplica-te de sua mão, para que saibam todos os reinos da terra que somente tu és o Senhor Deus.
Esta oração foi respondida ao pé da letra, irmãos, depois de grande vitória de Judá. Então diriam: entre as nações, grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Amém? A profecia de Isaías sobre libertação. Então o profeta Isaías, filho de Amós, mandou que fosse dito a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel, ouve o que me rogastes a respeito de Senaqueribe, rei da Síria. Estas são as palavras que o Senhor falou contra ele. A virgem filha de Sião despreza-te, zomba-te, move a cabeça por detrás de ti, a filha de Jerusalém. A quem injuriastes, a quem blasfemastes? E contra quem elevastes a tua voz e levantastes bem altos teus olhos? Contra o Santo de Israel? Através de teus mensageiros, proferistes injúrias contra o Senhor e tens dito com a multidão de teus carros sube aos cumes dos montes, às costas do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as suas faias escolhidas, e entrarei nas moradas dos teus termos, as frontosas selvas do seu carnelo. Eu cavei e bebi as águas alheias, e com as plantas dos meus pés recarei todos os rios dos lugares cercados. Não te destes conta de que há muito tempo fiz isto e de que desde os dias antigos planejei isto. E agora o vi, e foi para que desolasses as cidades fortes em montões de ruínas. E os seus moradores com pequenas forças quebrados e confusos foram para a erva do campo, como hortaliça verde e feno dos telhados. E o trigo que há antes da maturidade é queimado. Eu sei o teu assentar, o teu sair e o teu entrar, e o teu furor contra mim. Porquanto tirastes contra mim, e o teu estrondo subiu aos meus ouvidos, meu freio em teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde viestes. E isso te será por sinal, e este ano se comerá o que nascer dele, mesmo, e no segundo ano o que nascer daí. Mas no terceiro ano fareis sementeira, e cegareis, e plantareis vinhas, e comereis o fruto delas. E o que tiver escapado e restar da casa de Judá, voltará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima. Porque sairão de Jerusalém os remanescentes e os escaparam do monte de Sião. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Portanto, assim diz o Senhor a respeito do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará seta alguma nela, nem virá diante dela escudo, nem será lançada contra ela tranqueira alguma. Pelo mesmo caminho que veio voltará, e não entrará nessa cidade, diz o Senhor, porque eu ampararei esta cidade para salvá-la por amor de mim e por amor de Davi, seu servo. A vingança de Deus sobre a Síria. E aconteceu que nesta mesma noite saiu o anjo do Senhor e o feriu. No acampamento dos assírios, 185.000 homens. E quando se levantaram pela manhã, eis que todos eles eram corpos mortos. Então Senaqueribe, rei da Síria, levantou o acampamento e se foi e voltou para a sua terra e habitou em Nínive. E aconteceu que, estando ele adorando do templo de Nisroque, o deus dele, Adrameleque e Zarezer, seus filhos que feriram-no à espada e escaparam para os pais da Armênia, e reinou Esar-Adon, seu filho, em seu lugar. Amém? Irmãos, que vocês possam me acompanhar no Salmo 91, amém? Para nós finalizar aqui, né, esse estudo bíblico de hoje. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio, nele, minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste destruidora. Cobrir-te-ás com as suas penas, e debaixo das tuas asas estarás seguro. A sua verdade será o escudo e broquel. Não temerás o terror noturno, nem seta que voe de dia, nem pestilência que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido.
Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, do Altíssimo fizeste a tua habitação. Não te sucederá nenhum mal, nem praga alguma tocará a tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Nas tuas mãos eles te levarão, para que não tropeces com o pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás o pés o filho do leão e a serpente. Porquanto a mim tem encarecidamente me amado, também o livrarei, pô-lo-ei em alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Com ele estarei na angústia, dele o livrarei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longa vida e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, que nesta manhã, Senhor, meu Deus, o Senhor possa abençoar a vida de cada filho e filha sua, Senhor, meu Deus, que aqui se encontra nesse canal. Que essa corrente de oração, Senhor, meu Deus, venha a ser ouvida, Senhor, meu Deus, no seu reino. Pai querido, Pai amado, que o Senhor possa receber, Pai querido, cada capítulo bíblico, cada versículo, que o Senhor possa receber, Senhor, meu Deus, em seus ouvidos. Abençoa, Senhor, meu Deus, a vida dos teus filhos, Pai. Vai abrindo portas, Pai, portas de emprego. Vai curando, Senhor, meu Deus, levando libertação e renovo na vida de cada um deles. Pai, vai curando o sangue, os órgãos, a carne, os ossos, os nervos, a pele. Vai purificando o sangue dos teus filhos, Pai. Vai repreendendo todo o câncer, toda a diabetes, toda a síndrome do pânico. Vai repreendendo toda a ansiedade. Repreende, Senhor, meu Deus, toda frieza espiritual. Que o Senhor possa, Senhor, meu Deus, aquecer o coração dos teus filhos e eles possam se voltar mais e mais para ti. Nós vemos, Senhor, meu Deus, diante do estudo bíblico, Pai, quantos e quantos rebeldias existe, Pai, desde as épocas passadas até hoje. Que o Senhor possa renovar o coração dos teus filhos e filhas, que eles venham, Senhor, meu Deus, ser obedientes a ti, que eles venham fazer a sua vontade, Pai. Vai repreendendo todo o vício da vida dos teus filhos. Vai libertando nossos jovens, nossas crianças. Vai, Senhor, meu Deus, levando proteção na vida delas, na casa delas, Pai. Ouve as orações das mães, dos pais, dos filhos, Senhor. Deus maravilhoso de poder e glória. Que o Senhor possa, Senhor, meu Deus, ser amado todos os dias pelos seus filhos e que seus filhos venham, Senhor, meu Deus, a receber a sua misericórdia, Pai. Senhor, meu Deus, guarda cada um deles, Pai. Que eles venham, Senhor, meu Deus, ser reavivados através dessa leitura bíblica. Que eles venham a ser, Senhor, meu Deus, libertados através do Salmo 91, Pai. Em nome de Jesus, eu profetizo bênção na vida financeira, na vida espiritual, na vida familiar, na vida sentimental, Pai. E na saúde dos teus filhos, em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Todos dizem graças a Deus, amém? Irmãos, que vocês possam ficar todos na paz do Senhor e que vocês possam receber a bênção de Deus todos os dias na vida de vocês, amém?